Depois de um ano de tratamento com o canabidiol, uma substância retirada da maconha, o garoto de 4 anos já começa a firmar a coluna e o pescoço para sentar. Também já consegue movimentar os braços e as pernas. Quando a gente começou, o Davi não apresentava controle de tronco, não apresentava controle de cabeça. O cognitivo dele era bem comprometido também, ele não respondia a estímulos. Os estímulos de face dele também não tinha. Mas a maior conquista, segundo os pais, foi quando as crises de epilepsia acabaram. Ele tinha 100 convulsões por dia. A gente conseguiu tirar o topiramato, a gente conseguiu tirar o Rivotril, conseguiu reduzir a dosagem do valproato de sódio e mantendo o controle das crises com o canabidiol. O menino nasceu com a síndrome de West, doença que atinge o cérebro, provoca crises de convulsões e atrapalha o desenvolvimento, como explica o médico da criança. O que define elas são 3 características. A primeira delas são as crises epiléticas em si, obviamente. Junto com esse tipo de crise, que é bem característico, esses abalos, que a gente chama, o paciente tem uma degeneração neurológica, ou então um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. E a terceira característica, para completar a tríade, é um traçado no eletroencefalograma, que é o eletro da cabeça, que o pessoal costuma chamar, que é bem típico da síndrome de West. Então, quando você junta essas 3 coisas, você se dá com o quadro de West. A doença foi diagnosticada aos 5 meses. O tratamento foi feito com remédio convencional que fazia a criança dormir até 20 horas por dia. Em uma das crises, o menino teve uma parada cardíaca no colo dos pais. É uma sensação que eu não desejo para ninguém. Você ter seu filho nos braços, com uma parada cardiorrespiratória, ter que ser reanimado, ter que sair correndo para o hospital sem saber se dá tempo. Voltou, mas será que ele vai aguentar até chegar lá? Então, assim, não desejo para ninguém. Graças a Deus, hoje, esse mês, nós estamos completando 1 ano, que não precisa internar. Depois de muito sofrimento, Rodrigo conheceu um óleo feito a partir da planta da maconha para controlar as convulsões. O menino toma 15 gotas a cada 12 horas. O remédio é aplicado por meio de uma sonda na barriga. Logo vieram os primeiros resultados. Mas, para continuar o tratamento, o pai tinha que fabricar um medicamento em casa. Só que plantar pés de maconha é crime no Brasil. Então, ele procurou a justiça pedindo autorização para fazer o plantio da droga em casa. Este promotor foi consultado no processo e concordou com o pedido. Atento a um aspecto essencial da legislação brasileira, que é a prioridade absoluta e proteção integral de qualquer criança ou adolescente. Nesse aspecto, como a criança tem direito à saúde integral, patrocinada pelo Estado, inclusive pela família, não seria justo prender os pais pelo fato de eles estarem eventualmente utilizando uma substância entorpecente ilícita, que é usada para fins exclusivamente medicinais e com todo o rigor e acompanhamento do sistema de justiça. Com autorização judicial, o Rodrigo começou a fazer, então, a plantação no local que foi permitido pela justiça. A gente tem aqui a demonstração, um pequeno espaço preparado, o espaço foi pintado, as paredes, tem luzes, uma ventilação. Tudo isso aqui é necessário para a planta atingir a produção conforme a necessidade para produzir o medicamento? Sim, é necessário, A cannabis, ela tem uma especificidade que é o fotoperíodo. Então, no período de crescimento, a planta precisa de 18 horas de luz e 6 horas de escuridão durante as 24 horas do dia. Então, essas lâmpadas a gente complementa, as 12 horas que tem do sol, as outras 6 horas a gente complementa com essa iluminação artificial, para respeitar esse fotoperíodo da planta. A gente percebe aqui que você tem pelo menos 6 vasos. Por quê? Cada um num período de germinação. A gente precisa ter um ciclo contínuo, Porque como o tratamento é contínuo, então eu preciso, no mínimo a cada 45 dias, ter uma planta apta a ser colhida. Para conseguir o óleo de canabidiol, Rodrigo ferve alguns gramas de flores e folhas secas misturadas com óleo de coco em uma panela elétrica por cerca de 60 minutos a uma temperatura de 140 graus. Depois, é só coar. Agora, Rodrigo quer que outras crianças, como o filho dele, também tenham direito à qualidade de vida. Eu acho que a sensação de justiça feita vai ser quando a legislação brasileira favorecer todos os casos. Porque o nosso caso, a nível nacional, é o 26º de pessoa física que tem essa autorização. Mas quantas pessoas ainda estão
né, à margem disso. Então a legislação brasileira precisa evoluir no sentido da cannabis medicinal.